past, 'cause once it's gone, it's never coming back. It's true. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o JR, pra gente fazer aqui a nossa atividade, que era para montar lá na página 38, montar aquele quadrado, né? Com os diversos polígonos que nós recortamos lá na nossa apostilinha. Então, a gente montar esse polígono é um tipo de quebra-cabeça, né? Eu vou colocar esse aqui. Aí eu vou procurar um encaixe aqui. Deixa eu ver como é que eu posso fazer um encaixe aqui. Se eu pegar esse outro, vou pôr esses pra cá, vou colocá-lo aqui. Assim. Deixa eu arrumar aqui para não ficar balançando muito. Olha lá. Opa, ali dentro dá para encaixar um triângulo. Vou colocar esse triângulo aqui. Vamos ver se ele encaixa aqui. O nosso quebra-cabeça. Encaixou. Opa! Tem cuidado aqui. É só uma arrumadinha assim. E arrumar aqui. Tá lá. Deixa eu ver. Se eu colocar este outro aqui de bandeirinha. Este de bandeirinha. Vou colocá-lo aqui. Pronto, coloquei um de bandeirinha aqui. Opa! Tem um cantinho para um quadrado lá. Vamos colocar o quadrado. Pronto, coloquei um quadrado aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer agora. Ainda tem 3 peças. Vamos colocar esse verdinho aqui assim. Que tem aqui uma diagonal. Dá para encaixar aqui. Beleza. Agora, esse aqui tem uma ponta que eu posso colocar aqui. Olha aí, cara. E vai faltar um pedacinho lá embaixo que vai ser o meu quadradinho aqui. Olha aí. Eita. Pronto. Tá aí, conseguimos fazer, né? Nossa montagem aqui. Algo que tá com o formato de um quadrado. Legal, galera? Tá aí, ó. Montamos aí o nosso quadrado com esses polígonos que nós recortamos. Agora eu vou separá-los aqui para a gente dar uma relembrada, né? A gente vai relembrar uma primeira definição lá dos nossos polígonos, que é a seguinte: os polígonos, como vocês podem ver aqui, sempre serão, então, figuras que serão formadas por segmentos de reta. Por segmentos de reta que vão se juntar, né? E esses polígonos, eles precisam nessa condição. Primeiro, serem formados, todos eles, por segmentos de reta. Segundo, esses segmentos de reta não podem se cruzar. Então, para poder exemplificar isso, eu vou colocar algo que não seria um polígono aqui para vocês verem. Vou desenhar aqui do lado. Vejam que esse polígono que eu tenho aqui, ele é formado por segmentos de reta, e esses segmentos de reta, eles não se cruzam. Tá lá os nossos segmentos de reta que não se cruzam, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que ter uma condição que esses segmentos de reta, além de não se cruzar, não podem, de maneira nenhuma, ser vazados, ter furos dentro dele. Então, se eu tiver um polígono como este, que na verdade não é um polígono, mas uma figura, percebam que eu tenho este segmento de reta, que eu posso chamar de segmento AB, se cruzando com o segmento
CD. Está se cruzando nesse ponto. Então esse cara não é polígono. Uma outra situação que eu tenho, se eu tivesse uma figura como esta, e vejam que aqui eu tenho uma curva. Olha a situação aqui, pessoal. Esta curva que vai aqui do ponto A até o ponto B não é segmento de reta. Então eu não posso considerar polígono. Tá, uma outra figura. Mais uma outra situação. Imagine que eu tenha esta figura com um furo, vazada. Este furo, então, que está vazando aqui essa figura, também vai caracterizar como essa figura não sendo um polígono. Então, os meus polígonos devem ter, né, os seus lados, né, todos eles formados por segmentos de reta, como este aqui, tá certo? Todos os segmentos de reta. Nesse polígono, os pontos que estão aqui dentro dele não podem ter nenhum elemento vazado e eu não posso ter nenhum dos lados dele formando curva. Então são essas condições para que você classifique a sua figura como um polígono. Então o primeiro que eu estou mostrando aqui é um polígono formado por quantos lados? Então vamos contar os lados dele. Ele tem um primeiro lado, 1, 2, 3, 4, 5 lados. São 5 lados, então ele é classificado como um pentágono. E ele é um pentágono que não é regular. Ele não é regular porque ele tem lados de tamanhos diferentes. Um outro exemplo de um polígono é o nosso verdinho aqui. Esse nosso verdinho possui quantos lados? 1, 2, 3, 4. Com 4 lados, nós classificamos o nosso polígono como quadrilátero. Deixa eu pôr um outro papel aqui para a gente enxergar melhor. E voltar com ele aqui. Então vejam que esse nosso outro polígono é um quadrilátero. Quadrilátero porque ele é formado por 4 lados. Os lados não são iguais entre si, tá certo? Então ele vai ser um quadrilátero. Quando ele tem lados que sejam paralelos ou que têm tamanhos, né, iguais, aí nós podemos classificar lá na frente como retângulos, como quadrados, como losangos, como trapézios, como paralelogramos, enfim. Vamos aprender isso lá depois. Vejam que esse amarelinho que eu vou colocar aqui também é um quadrilátero. Olha aí. É um quadrilátero, o amarelinho, porque também tem seus 4 lados iguais. Iguais não, desculpa. Ele tem 4 lados na sua composição, né? Poderiam ser lados iguais de tamanhos? Poderiam. Nesse caso, você teria um quadrilátero que nós conhecemos aqui como quadrado. Olha ele aqui, ó. Olha o quadrado aí. É um quadrilátero e possui seus 4 lados iguais, de mesma dimensão. Outro polígono que eu vou mostrar aqui, olha aqui a nossa bandeirinha. Nossa bandeirinha tem quantos lados esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5. Também é um pentágono. Um pentágono assim como esse outro que eu mostrei aqui. Olha aí. 2 pentágonos. Agora nós vamos para cá. Olhar esse outro polígono que eu vou colocar aqui. E vocês já conseguem identificar o nosso triângulo, né? Olha lá. Nosso triângulo possui 3 lados. É um polígono de 3 lados. E agora tem outro polígono aqui que vocês vão me ajudar aqui a contar, né? Esse outro polígono, que parece uma letra V, terá quantos lados? Vamos contar aqui então. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um hexágono. 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aí o nosso hexágono. Bem simples, né?
como que eu posso classificar os nossos polígonos? Uma primeira classificação, né? Eu posso ter aqueles polígonos que são convexos e eu tenho os polígonos que são não convexos. Não convexos. Olha lá. Os polígonos que são convexos são aqueles onde todos os pontos que estão dentro dele podem ser ligados por segmentos de reta, e esses segmentos de reta ele vai apresentar, né, todos os pontos dentro do polígono. Então esse é o primeiro caso aqui. Veja um polígono que é convexo. Por que vai ser convexo esse polígono? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Vou redesenhá-lo. Redesenhar o nosso polígono. Então passo aqui. Aí ele tem um outro segmento aqui assim. Um outro segmento aqui assim. E o último segmento ligando aqui desse quadrilátero, né, que é aqui. Eu vou pegar o transferidor que é mais fácil de eu manobrar. Então vou pegar o transferidor para fazer essas retinhas aqui, esses segmentos. Pronto, já fiz a ligação aqui. Tá lá. Vejam, pessoal, se eu escolher esse ponto A e esse ponto B, eu vou ligar um segmento aqui de reta entre os dois, e todos os pontos desse segmento de reta estão dentro do polígono. Se eu pegar um outro segmento de reta aqui, C, um outro segmento de reta aqui, D, e fizer a ligação entre eles, todos os pontos do segmento estão dentro do nosso polígono. Então é o que nós chamamos, né, de polígono convexo. Agora vejam esse outro exemplo, que é o da bandeirinha. Vou desenhar aqui a bandeirinha do lado. Bandeirinha. A bandeirinha de festa junina, né? A bandeirinha de festa junina. Aqui eu vou fazer esse lado e esse lado. É o nosso pentágono esse aqui, né? Um polígono de 5 lados. Então reparem que nesse caso, se eu pegar um ponto A aqui e um ponto B aqui, e eu traçar um segmento de reta, vejam que tem um pedacinho aqui, ó, do segmento que tem pontos que estão fora. Então tem pontos fora do polígono. Pontos fora do polígono. E se eu tenho pontos fora do polígono, quer dizer então que esse polígono é não convexo. Eu tenho pontos nesse polígono, onde se eu traçar um segmento de reta entre eles, alguns pontos desse segmento vão ficar fora do polígono. Exemplos que nós temos lá, daqueles que nós recortamos então, de polígonos não convexos. Olha aqui um exemplo desse cara aqui. É um polígono não convexo. Eu vou ter pontos nele, né, que se eu ligar segmentos de reta, esses segmentos vão ter pontos que vão estar fora de dentro do polígono, né? Vão estar por fora. Outro polígono não convexo, olha a bandeirinha nossa aqui. Também é um polígono não convexo. Os demais que nós tínhamos lá, vejam este. Este é um polígono convexo. Polígono convexo, como nós vimos aqui. O nosso triângulo, o nosso quadrado, são polígonos, né, convexos. Tá aí. E esses outros quadriláteros que eu coloquei aqui também são polígonos convexos. Tá aí. Também polígonos convexos. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha auxiliado vocês aí na nossa identificação, a nossa
classificação e a nossa definição do que são os nossos polígonos. Um abração do titio JR, fiquem com Deus e até a próxima! Baby, compra o jornal, vem ver o sol. Ele continua a brilhar, apesar de tanta barbaridade. Baby, escuta o galo cantar, a aurora dos nossos tempos. Não é hora de chorar, amanheceu o pensamento. O poeta está vivo, com seus moinhos de vento, a impulsionar a grande roda da história. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Se você não pode ser forte, seja pelo menos humana. Quando o papo e o seu rebanho chegar, não tenha pena. Todo mundo é parecido quando sente dor, mas no sol meio-dia, só quem está pronto pro amor. O poeta não morreu, foi ao inferno e voltou. Baby, escuta o galo cantar, vem ver o sol. Baby, escuta o jornal. Ah, é verdade. Não é escuta o jornal. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, chove, chove e chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, chove. Chove, chove. Oh, chove, chove.
preso nessa solidão, disparo coisas desse chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias cortadas em jornais de folhas a miúde. Não vou me embrulhar num pano de guardar confetes. Não vou me embrulhar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, existe um grão vizia. Há tantas violetas velhas, sem um colibri. Quem sabe? O qual encontra força ou de Vênus, mas não vão roubar de nós apenas um cigarro. Nem vou embrulhar gastando assim o meu batom. Quanto aos panos dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular.